Salve, galera, espero que vocês estejam bem. Galera, começando o terceiro episódio aqui do canal, tá? No Pode Isso Moulin. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Moulin, tá? Tô iniciando esse projeto aqui pra vocês, onde eu vou trazer vários conteúdos de ocultismo, terror, religião, várias paradas sinistras aí. E os convidados, gente, é um melhor do que o outro, tá? E eu tô muito feliz por isso, porque hoje o convidado é muito especial, né? É uma pessoa assim que eu já acompanho na internet há muito tempo, gente. A pessoa, ela foi o primeiro influenciador gigante a me notar, né? Esse cara, ele é incrível, ele já tem um conteúdo maravilhoso, ele estourou muito com curiosidades, estourou agora também com filmes e séries do mundo geek, pop, enfim, gente. Mas antes de anunciar o meu convidado, eu queria apresentar para vocês o Marcos Assessoria, que é um escritório de contabilidade que te ajuda aí na sua empresa, consegue ter uma assessoria bem dinâmica com vocês. Então, se vocês quiserem ter essa assessoria do Marcos Assessoria, perdão, é só entrar aqui na descrição desse vídeo, vai ter o WhatsApp, o e-mail pessoal dele, profissional dele, perdão, e também vai ter o número dele, caso vocês quiserem ligar no escritório dele, tá certo? É isso. Lembrando, gente, o episódio ele é gravado e ele vai ser postado no próximo sábado, dia 7, tá? Então aguardem que esse episódio aqui, gente, ele promete. Juro pra vocês que ele promete. E quem é o meu terceiro convidado hoje é uma pessoa assim que vocês já estão cansados de ver na internet, gente. Adivinha quem é? Este querido aqui, ó, meu amigo Vinícius. E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar bastante sobre terror, mistérios, histórias bizarras. Isso aí. E tudo que a gente sabe falar de melhor, né, Rafa? Claro. Como a gente já fala isso já há muitos anos, né? Amigo, já aproveita e anuncia suas redes sociais pro pessoal saber. Vocês me encontram nas redes sociais como Vinícius da Ilha, qualquer rede social. Falo sobre filmes, séries, curiosidades, cultura pop, histórias bizarras. No YouTube, eu tô com 3 canais. Um que é de vlogs, outro que é de terror, outro de curiosidades. E nas outras redes eu tô aí com filmes, séries, curiosidades, só procurar Vinícius da Ilha que vocês encontram. Ou seja, gente, ele é um fragmentado da vida. Pra quem já viu esse filme Fragmentado, sabe que o cara tinha 28 personalidades. O Vini não tá muito longe disso não, tá, galera? Ele tá no mesmo caminho aí, né? Então o cara já tá estourado. A cada hora que eu vou gravar, eu tenho que... né, incorporar uma personalidade aí e fazer, né, acontecer o momento. Ele muda de skin assim, gente, enfim. Ele tem dupla personalidade. Mas é isso, gente. Hoje o papo ele vai ser bem dinâmico, porque hoje a gente vai abordar assuntos de filmes, de terror, casos sobrenaturais envolvendo esses filmes, e também a gente vai abordar alguns curta-metragens que mais impactaram, assim, as pessoas nas redes sociais. Inclusive o Vini, ele tem muitos curtas-metragens que viralizaram muito, né? Tem curtas-metragens, gente, que até hoje eu falo, mano, eu acho que aconteceu de verdade e alguém transformou em um mini-filme só pra tentar dar uma dinâmica ali na história verdadeira. Mas enfim, hoje vocês vão ficar sabendo de tudo, tá? E tem curta-metragem que realmente, né, passa de um... Nossa, demais. A galera produz em cima de histórias que surgem na internet, né? Exatamente. Tem muitos que envolvem isso. Mas enfim, galera, hoje a gente vai iniciar o nosso bate-papo, tá? Tô olhando aqui a minha colinha, porque eu não sou Google. A gente vai iniciar o nosso bate-papo hoje, Vini, com Invocação do Mal 4. Você tá acompanhando essa franquia aí do Invocação? Você chegou a assistir os outros filmes? Tudo que envolve Ed e Lorraine Warren, eu não sou muito fã, não. Sério? Porque, existem várias controvérsias aí, mas assim... acompanha ali por cima, porque, né, a gente tem que ficar sempre, né, de olho ali claro. no que acontece, né, nesse mundo aí de filmes e séries. Sim. Então eu acompanho aí por cima. Sei que vai ter um lançamento muito, muito forte esse ano, né? Que é o 4, o Invocação 4, do Mal 4, que fala da família Perron. Isso. Então, gente, o Invocação do Mal tem várias polêmicas, por quê? Porque o Ed e a Lorraine Warren, eles se envolveram em muitas polêmicas no passado e voltaram a se envolver em polêmicas na atualidade. Mesmo depois de já falecidos, né? Eles já morreram. O Ed faleceu em 2000 e alguma coisa, e a Lorraine faleceu em 2019, se eu não me engano, tá? Enfim, eles agora voltaram a viralizar por causa que vai sair um novo filme do Invocação do Mal 4, né, amigo? Que é a família Perron. É a história da família Perron. Isso, o que acontece? A família Perron foi uma família que se mudou pra um lugar chamado Harrisville, é uma cidade dos Estados Unidos, né? Ele era composto pela Carolyn e também pelo Roger, né? Os dois, o casal, eles tinham 5 filhas. Essas meninas, elas eram crianças na época que elas se mudaram pra essa cidade, e quando elas chegaram nessa cidade, eles foram morar numa fazenda, né, ali. E essa fazenda, eles não sabiam de nada que acontecia ali, dos mistérios e tudo mais. Eles achavam que quando eles fossem se mudar pra lá,
eles estariam tipo, nossa, eu vou viver uma nova vida, eu vou começar uma nova história com minhas filhas e tudo mais. Vou estar seguro, né? Mas... Nossa, gente, Estados Unidos. Parece que nos Estados Unidos, nenhum lugar que você vai, você tá seguro. Você entendeu? Ou é serial killer, ou é caso sobrenatural. Não, amigo, não é uma loucura isso? É uma loucura. Lá é o centro disso, porque eu falo, mano, como assim? Os maiores serial killers estão lá, né, amigo? Exatamente. Jeffrey Dahmer. E todo criador de conteúdo que fala sobre sobrenatural e serial killer, crimes, sabe que os Estados Unidos é ali o epicentro da loucura de tudo isso, né? Sim. Provavelmente, 70% do conteúdo que a pessoa vai fazer, se ela quiser falar desses casos, vai envolver os Estados Unidos, não tem jeito. Exato. Gente, eu vou até contar uma curiosidade pra vocês. Vocês já estão cansados de saber isso. O Vini já falou em vários podcasts. Mas, Vini, o porquê de Vinícius da Ilha? Vinícius da Ilha veio por conta de... Assim, eu tinha um sonho de viralizar na internet, de trabalhar com a internet desde sempre. Sim. E no começo eu comecei a estudar, né? Como que eu poderia fazer isso da melhor forma. Eu tenho vários ganchos aí, né, na internet, tanto meu cabelo azul. Sim, né, sim. É o que que hoje mais eu tô pegou. de boné, mas meu cabelo azul. E eu queria um nome diferente. Aí eu lembro que na época eu pesquisei, eu tava assistindo uma reportagem da Anitta. Da Anitta? Onde ela falou que o nome dela é Larissa. Larissa, né? sim. Larissa de Macedo Machado. E ela falou, Larissa era muito comum. Meu nome é Vinícius Molina Silva. E eu acho, assim, um nome comum, assim, sabe? E aí eu falei, Vinícius Molina Silva, vai ter outros. Sim. Eu precisava de alguma coisa que não tivesse. Aí eu pesquisei, Vinícius da Ilha, não tinha. Aí que entra. Por que Vinícius da Ilha? Por causa da minha história. Porque eu já morei em algumas ilhas na minha vida, entendeu? Eu sou meio pássaro. Aqui agora eu tô fixo aqui em São Paulo, porque aqui é onde tudo acontece. Se você trabalha com a internet, ou você viaja e vem pra São Paulo, ou você mora em São Paulo. Com certeza. Não tem jeito. Então, na época que eu não trabalhava com internet, eu viajava muito, saía, falava, eu vou morar não sei aonde. Aí eu fui pro Rio de Janeiro uma época, morei na Ilha da Gigóia. Eu já fui lá, fiquei hospedado lá na casa de uns amigos meus. Nossa, muito legal. Muito lindo, aqueles barcos lá indo pro lado pro outro. Mas toda vez que eu vou pro Rio, que você não consegue entrar de carro nem a pé, né? É só barco lá, tá, galera? Barco. Só barco. É tipo barco da prefeitura, aí você tem que pagar. Sim, paga R$5, tá? Pra atravessar. E, além disso, eu também passei um ano lá em Malta. Ilha de Malta, né? Que também tem várias histórias bizarras. Depois eu vou comentar com você umas histórias. Pode comentar. E aí eu falei, eu precisava de alguma coisa que fosse ligado a mim, sabe? Aí eu falei, a sua cara, a sua personalidade. Aí eu falei, Vinícius da Ilha. Aí eu pesquisei, e eu vi que não existia nenhum Vinícius da Ilha no Brasil. Eu falei, então vai ser Vinícius da Ilha. E aí foi isso, e pegou. Simplesmente pegou. E hoje, assim, a maioria das pessoas acham que Vinícius da Ilha é meu sobrenome, mas é só meu nome artístico mesmo. Exatamente. Tá vendo, gente, como tudo tem um lado da história? A Anitta, o Vini. Inclusive, Molina é muito parecido com Moulin, né? É muito parecido. Quando o Vini me falou o sobrenome dele, eu falei, mano, mentira. Será que já é da mesma família? Você Moulin é italiano? É francês, amigo. É Moulin que fala, mas eu falo Moulin porque... Eu falei, Moulin. O que é Moulin, meu Deus do céu? Enfim, amigo. Tem que abrasileirar. Entendeu? Abrasileirar. Mas enfim, voltando na história da família Perron, a família se mudou pra essa cidade em 1971, se eu não me engano. Chegando lá, eles já começaram a presenciar fenômenos paranormais. O que acontece, amigo? Assim que a família chegou dentro de casa, eles começaram a notar que a vassoura mudava de posição, juntava na cozinha bolos de poeira, do nada, assim, fazia redemoinhos e juntava, assim, era sempre. Eles chegavam na cozinha de noite, de madrugada, ou em qualquer outro horário do dia, e tava tudo assim, fora do lugar. A vassoura, um monte de pó acumulado, enfim. As crianças começaram a também relatar que elas começaram a sentir presença de entidades ali na casa. Essas presenças, inclusive, o que sempre foi... crianças, né? Entendeu? Essas presenças, pelo que as crianças falavam, e tá até documentado isso, elas falavam que esses espíritos, eles chegavam a beijar elas no rosto, chegavam a conversar com ela, né, com essas crianças, que eram as filhas, as meninas. Se materializava. Enfim, só elas viam, o casal não via, nem a Carolyn e nem o Roger, né? E com isso, o pai, o Roger, ele começou a notar que tinha uma estranha presença no porão. E além de sentir um frio muito intenso, ele e uma outra filha dele também sentiam um fedor muito grande vindo do porão. Até aí, eles não ligaram e continuaram a viver a vida, né? Até que a Carolyn, ela começou a pesquisar a história daquela casa. Ela falou, não é possível.
o que que tem aqui que essas crianças estão conversando? Como assim? Não tô entendendo o que tá acontecendo na minha casa. Enfim, ela foi pesquisar a história da casa e ela viu A Carolyn é a mãe das a mãe, crianças. tá. Isso. Ela foi pesquisar a história da casa e ela viu que naquela casa, há uns anos atrás, morou uma família que passou por 8 gerações. A família se iniciou lá e foi durante 8 gerações ali naquela mesma casa. Ela viu que durante a estadia dessa família aconteceu vários crimes, aconteceram várias coisas bizarras. Por exemplo, teve um crime que aconteceu que foi uma menina de 11 anos de idade, que ela foi, parece que ela, supostamente ela foi assassinada por um peão ali, naquela região, né? E teve outros casos de crianças que foram envenenadas, estupradas, abusos, foram violentadas. Teve outro caso também de crianças que foram sumiu, né, assim, desapareceu, e outros casos que crianças foram assassinadas, né. Inclusive tem um caso muito famoso desse lugar, que foi um senhor chamado John Arnold. Ele tinha por volta de 90, 80 e poucos anos, não sei, alguma coisa assim, me perdoa, e parece que ele se matou enforcado. Ele cometeu suicídio, ali bem próximo da casa, no celeiro, se não me engano. E aí ela foi pesquisando ali, amigo, ela foi vendo só cada coisa bizarra que aconteceu ali na casa. Ela falou, meu Deus, a minha casa é um cemitério. Como se não bastasse, ela acabou encontrando uma coisa ainda mais pior. Ainda pior, desculpa. Okay. Ela acabou encontrando, ela viu uma notícia que no século XIX existia uma bruxa lá que morou naquelas redondezas ali da casa, chamada Baba Sheba Sharman, né? Essa bruxa, ela era ligada com satanismo e rituais rituais de magia negra, essas coisas, e o povo tinha muito medo dela, tanto que ela foi acusada de cometer assassinato contra uma criança. Ela foi acusada. Sim. E depois, por fim, ela ainda cometeu suicídio. Ela se enforcou numa árvore bem próximo da casa, né? Porque se você não sabe, amigo, eu não sei se você se recorda, mas o Invocação do Mal 1 foi baseado na família Perron. Foi baseado. Pegou esse guincho aí da família Perron, né? E agora o 4 vai vir com tudo pra trazer realmente a história de fato com tudo. Enfim. E com isso, se você for lá na casa, tem até uma lápide dela. Tá lá até hoje a lápide. Baba Sheba Sharman. Tá lá, até hoje a bruxa. Todo mundo que vai lá ver aquela E lápide. essa casa é aberta? Essa casa, eu queria saber isso, eu não consegui ver isso, amigo. Porque se for aberta, eu vou... Gente, nem que eu tenha que ir pra rua, sabe? Fazer um job, entendeu? Mas eu quero ir lá, entendeu? Tô brincando. Eu quero ir muito lá. E o Vini, gente, ele já rodou o mundo. Eu não sei nem como que ele não foi lá, né? Porque o cara já rodou os Estados Unidos, já rodou tudo. Nos Estados Unidos eu não tive oportunidade de... Você não foi lá? Porque nos Estados Unidos eu fui uma vez só, né? Só? E aí eu fui... Como a gente foi a trabalho, eu não consegui sair muito. que você foi pra Orlando, né? É. Legal. Eu fui só Orlando. Fiz Orlando e Miami. Miami? Mas eu tenho muita vontade de ir pros Estados Unidos pra conhecer. Eu quero muito. Eu queria conhecer o museu do Ed e da Lorraine, Em Connecticut, né? Só que eles não abrem mais. Não abrem. Funciona. Não. A única coisa é essa Annabelle, né? Que fica saindo, fica dando rolê toda hora. Desaparece, aparece, desaparece. Agora já deu rolê de novo. Não, na verdade, inventaram, né? Nesses últimos tempos. Inventaram que ela sumiu. Como sempre fazem. Pra gerar hype. Só que dessa vez, ela saiu pra ir num... Tipo, eles tiraram ela pra ir num evento, né? Exato. Porque eles sempre colocam ela em exposição. Sim, sim. Mas, né, a Lorraine já falou que não pode fazer isso. Você entendeu? Mas eles fazem sempre. Porque o cara lá que cuida de tudo, que é o... O Sparrow. Ele só quer saber de grana, né? E tá conseguindo muito hype de grana, né? E eu não sei nem... E eu acho que ele só não pode colocar lá em exposição o próprio museu por conta de alguma coisa da família, se eu não me engano. Porque se fosse por ele, ele também abriria o museu lá e colocar... Nossa, ele ia dobrar a grana dele, pra ser mais exato, né? Se eles abrem aquele museu lá... Já imaginou o Satanic Idol? Vai gente de todo mundo. Gente. Eu ia acabar com o meu nome no SP Serasa. Pra ir lá conhecer. Com certeza. Mas só pra finalizar a história da família Perron, amigo. Perron, perdão. Depois que a mãe descobriu toda essa história aí da bruxa, eles contataram o Ed, a Lorraine e o Rory. Eles foram até a casa lá, eles começaram a ver que realmente tinha uma presença maligna dentro da casa. E com isso, eles achavam que a bruxa, o espírito da bruxa tava na mãe, na Carolyn. A Lorraine, ela chegou a fazer um exorcismo na mãe,
por conta disso. E a mãe demonstrava alguma coisa, gente? Não demonstrava, mas ela sentia uma presença muito forte ali, muito maligna. Então, o que acontece? As filhas dela, falaram que quando a mãe dela tava ali passando pelo exorcismo, elas achavam que a mãe ia morrer. A mãe ia morrer porque ela se contorcia, falava com outra voz, o olho mudava de cor, Tá. a bolinha virava do olho ali, entendeu? Entendi. E com isso, o que aconteceu? Ela passou pelo exorcismo, eles não tinham grana pra se mudar da casa, e o Ed falou, mano, se muda dessa casa agora, pelo amor de Deus, sai daqui. Mas não tem uma história que essa família também falou que eles deram uma exagerada aí? Deram, por conta que teve um documentário da Netflix que se chama O Diabo no Tribunal. Né? Que foi desmascarado assim, foi escancarado o Ed e a Lorraine Warren, falando que eles aumentavam as coisas, a Annabelle já nem tá mais possuída, o Satanic Idol também foi só um negócio pra viralizar, a família de uma das pessoas que passaram que teve um dos filmes, né, eu não me recordo quem foi a pessoa, falou que eles inventaram tudo, teve envolvimento de dinheiro aí também, que eles ganhavam muito inventando. O que eu penso é que, assim, eles começaram a fazer sucesso, então eu acho que eles precisavam ali daquela questão do sensacionalismo pra sobrevivência deles, né? Claro. Eu acho que o ser humano tem muito essa coisa de ganância, eu acho que com eles não sei se seria diferente, né? Exato. Mas assim, eu acredito sim em algumas coisas que eles já passaram. E eu acho que mais pro final que eles começaram a dar essa exagerada. Eu também acho. Mas eu acredito. O Satanic Idol é... Pesado. A não ser que eles mandaram fazer, assim. Mas, cara, tipo, se você olha aquilo, você vê... Você fala, como que um negócio desse vai parar no meio de uma floresta, assim, do nada? Do nada. E, inclusive, amigo, você tá ligado que, por exemplo, o Ed, ele era demonologista, né? E a Lorraine era uma médium. Então... Sim. Perdão. Os dois tinham esse contato muito próximo com espíritos, com coisas demoníacas e tudo mais. Eu super concordo com você. No início tudo bem, eles poderiam ter passado por essa dinamismo aí de terror, de não sei o que, de espiritualidade, de sobrenatural, mas depois eu acho que eles se corromperam, amigo. Sim, quando começa a monetizar, né? Com certeza, tipo, amigo. Se você tá ali, é igual religioso, assim, sabe? Exato. Quando começa a ganhar muito dinheiro ali, ganância. Exato. Mas essa história do Satanic Idol, gente, basicamente, só pra quem tá boiando aí, foi um objeto satânico feito de cerâmica. Um caçador em 1970, na década de 70, ele encontrou um boneco de cerâmica gigante de 2 metros de altura. Era cerâmica? Era cerâmica. Nossa, eu achava que era madeira. Não, acho que é cerâmica. Pelo que eu vi, era cerâmica com alguma coisa de madeira. Enfim, gente, era um boneco gigante de 2 metros de altura. O que acontece? Assim que ele foi encontrado por esse caçador, ele estava amarrado numa árvore, né? E em volta dele tinha um círculo de pedras. Na hora que o caçador olhou aquilo dali, ele falou, meu Deus do céu. Ele começou a sair correndo pela... Sim. Ele saiu correndo pela floresta e ele encontrou um cara. Um senhor bem velhinho mesmo. Ele tava com uma capa preta. Ele tinha uma barba gigante branca. E ele tava com um gorro também preto. E ele falava, onde que é a saída, onde que é a saída, onde que é a saída? E ele não conseguia encontrar, e o cara só fazia isso aqui, ó. Gaguejando alguma coisa ali e apontando pra saída. Até que ele bateu na porta do Ed, da Lorraine Warren, e falou, olha, meus queridos, tem um negócio ali no meio da floresta. Era normal, né, a galera, tipo, acontecer alguma coisa estranha nos Estados Unidos. E chamar eles. Vamos chamar o Ed e a Lorraine. Entendeu? Eles eram, tipo, referência pra isso, né? Sim. Aí o Ed e a Lorraine foi chamado, eles foram até a floresta, pegaram o objeto, né, lá, e na hora que a Lorraine chegou perto do objeto, ela falou, mano... Mano não, né? Mas, enfim, esse boneco aqui, ele tem alguma coisa sobrenatural e ela viu que realmente ele era usado em rituais religiosos, ele era um boneco de voodoo gigante, ele era utilizado em satanismo, em rituais de magia negra e tudo mais, né? A modo grosso de falar, tá, gente? E depois ela levou isso pro museu, ela viu também que ela tentou, tipo, limpar ele, fazer uma limpeza ali no boneco, só que a força dele era tão grande que teve um episódio que ela falou assim que ela chegou a levitar da cama, né? Enquanto ele tava que ela tava com aquele boneco dentro de casa, porque a presença dele era muito poderosa. Tanto que no Museu dos Warrens, amigo, dos Warrens, só existem 3 tipos de objetos que têm a luz vermelha, né? Sim. Que é a Shadow Doll, que é a boneca das sombras, a Annabelle e ele. Eles são os 3 objetos mais perigosos do Museu dos Warrens, né? Ou seja, não toque se você não quiser ter uma experiência maravilhosa na tua vida, né? Mas sabe o que eu acho estranho?
Tipo, eles levavam pra dentro de casa, né? Fizeram até um museu em casa, amigo. Um museu que era, tipo assim, na garagem da casa deles. Tinha padre, tinha Que tudo, né? estranho. O padre, inclusive, fazia 15 orações pra entrar no museu, alguma coisa assim, no negócio deles lá. Benzia a pessoa de cabo a rabo pra entrar lá. Enfim. Nossa. Mas enfim, de acordo com a lenda, dizem que se você olhar pros olhos do Satanic Idol, você pode ter alguns conflitos espirituais aí com esse demônio. Então, quem vai se atrever? Exato. É, igual da Shadow Doll. Ninguém pode olhar pra ela porque dizem que ela pode te assombrar nos seus sonhos, em formato de pesadelo. Ela pode também te assombrar, te trazer desgraça, te trazer um monte de coisa. Mas enfim, são teorias. Quem vai se atrever a olhar nos olhos desses bonecos? Eu não vou me atrever, eu já tenho um boleto, já tenho, olha, um cachorro. Não, e a Annabelle também saiu já várias vezes, não aconteceu nada com ela, né? Entendeu? Sei. Já foi até tocada por um cara, né? Na hora que de passar caixa pra caixa. Mas... Exatamente. enfim. Gente, eu Ah, acredito muito na espiritualidade no mundo espiritual. sim, sim. Mas eu acho que tem situações e situações, sabe? É. Não sei se existem muita Veracidade. veracidade aí nessa questão, sabe? Eu também não Do acredito. museu, não sei. Não sei, né? Mas enfim, vamos aguardar os próximos capítulos pra saber se realmente é só uma farsa ou não, né? Porque já teve muitos youtubers que falaram que era uma farsa. O tio Spock já falou que a Annabelle não tem mais nada dentro dela, né? O tio Spock é conhecidíssimo, amigo. Você já ouviu Sim. falar do tio? O Spock? O Sputnik. Isso, Sei. isso. Eu falo tio Spock porque o povo chama ele de tio, né? Tio Uhum. Spock. Mas enfim, ele já falou que não tem mais nada na Annabelle, que é só um conto ali. É, então. Mas aí eu acho que existe muito essa questão de a história tem que continuar ali, né? Tem que viver pras pessoas, porque o terror não pode acabar, não. Então as pessoas têm que Jamais, ter medo. gente. Quem não gosta de terror? Eu adoro terror. O Vini também ama terror. Eu amo. Mas enfim. Gente, vamos abordar outro assunto aqui que eu separei uns tópicos aqui. Inclusive, amigo, o que a gente vai falar agora? Deixa eu ver aqui. Vamos falar sobre o caso a famosa Annalise Annalise Michael. Mitchell. Annalise Mitchell. Annalise Mitchell. Annalise Mitchell. Michael. Isso. Esse caso aí Meu Deus. É tenso, é tenso. é de uma adolescente que sofreu muito na vida pra poder dar aí, né, a história Deus que nós conhecemos hoje, né, com o exorcista lá, da mulher do exorcista. Isso. A Annalise Mitchell, ela foi uma menina adolescente Isso, uma garotinha. que já com 16 anos, ela já começou a sofrer aí alguns problemas mentais, né? Sim. Convulsões, né? Isso, mais. isso eu não lembro o ano, mas é 1900 e... Isso, ela nasceu, alguma ela nasceu em 1952. Ah, tá. Isso. 1952. então. Exato. Que já era uma época que as pessoas não eram tão entendidas dessas coisas de religiosidade Sobrenatural. e dessas coisas também da medicina, né, da cabeça, que a gente não sabe ali, tudo, né, misturou. Exato. Mas com 16 anos, ela já foi diagnosticada com problemas mentais Sim. e a família dela, os pais dela chamaram os médicos pra cuidar dela dos 16 anos em diante, e aí passou-se anos e nada adiantou. Então, Ninguém sabia o que estava acontecendo com ela. Quando ela tinha 21 anos, né? Uhum, sim. Quando ela tinha 21 anos, eles então chamaram 2 padres, Isso. porque eles começaram a achar que aquilo era espiritual, que aquilo não era problema da cabeça dela. Então os padres foram lá e constataram que ela estava, né, Sim. endemoniada ali com alguma coisa. E eles começaram a fazer um exorcismo. Na verdade, não. Várias sessões de exorcismos ali com a Annalise Mitchell. E ela passou o quê? Acho que... Foram 10 anos, assim, nessa brincadeira aí. Se eu não me engano, foram anos, né, amigo? Foram anos. Eu não sei dizer ao certo. Mas o que Foram anos. acontece, gente? A Annalise, ela vem de uma família muito evangélica, muito religiosa, né? Então, ela basicamente foi criada na igreja católica, né? Quando ela começou a ter as convulsões e começou a ir pros hospitais, ninguém descobria nada do que estava acontecendo com ela, ela chegou também a falar, assim, pra todo mundo que convivia com ela, que ela tava sendo possuída por um demônio, que nada daquilo era de medicina, era tudo ligado ao demônio, né? Ela falava isso. Ela falava que era um demônio que tava ali possuindo ela. Ela deixava bem claro isso, né? Tanto que quando ela foi internada,
os médicos não conseguiam saber o que era aquilo, ela se contorcia, ela era muito agressiva, ela começou também, ela nem comia, chegou uma época que ela nem mais comia, ela ficou esqueletizada, né, chegou essa época, e ninguém conseguia fazer nada. E tem as fotos na internet, né? Eu não recomendo que vocês vejam as fotos, tá, gente, porque, né, amigo... Na verdade, tem muito material da Annelise Michel na internet, que são materiais, assim, que se você pesquisar tanto os áudios dos exorcismos que ela vivia, quanto as fotos, é, assim, tenebroso mesmo. É um pior do que o outro. Os áudios dela, gente, ela mudava de voz e tudo mais. E já teve gente que traduziu já, né? Já traduziu, amigo. Tem um vídeo no YouTube que você consegue encontrar que tá traduzido pro português. Eu não vi E assim, ele se torna... Eu vou ver. O áudio já é muito... Pesado, né? Você já se sente muito mal de escutar. Nossa. Se você lê a tradução do negócio... É horrível. É horrível. Mas, basicamente, gente, ela cresceu nessa família religiosa e ela passou por tudo isso daí. Ela tinha esquizofrenia, ela foi diagnosticada com isso também, ela teve convulsão aos 16 anos de idade, ela passou por muita coisa desde muito nova. E, se eu não me engano, ela também tinha 2 irmãs, né, que presenciaram tudo que aconteceu com ela. E com isso a família ficou desesperada. Mano, o que eu vou fazer com a minha filha? Não sabe se ela tá endemoniada ou se ela tá com alguma coisa mental. Não sabe, entendeu? E aí, eles chamaram, né? A família chamou esses 2 padres. Sim. Que fizeram essas sessões. Né, foram mais de 60 sessões com ela. E todas duravam horas e 4 horas por cada sessão, se eu não me engano. E ali ela se machucava... Ela não comia. Durante esse tempo, ela não comeu. Ela tava, tipo, bem pele e osso mesmo, bem desnutrida, né? Sim. E aí ela começou a adoecer, né? Por causa disso. Sim, sim, sim. E aí ela acabou morrendo, né? Sim. Acabou morrendo Pois é, porque como ela nasceu em 1952, ela teve uma vida muito curta, galera. Muito curta. O caso dela se Ela morreu em 1976. 76, exatamente. E 23 anos ela tinha. Exato. Qual que foi a causa da morte dela, amigo? Se eu não me engano, ela morreu de desnutrição, né? Pelo que os médicos falaram, né? Epilepsia do lobo temporal e depressão. Isso. Gente, é um nome muito complexo, então até eu tô olhando aqui, porque epilepsia do não sei o quê... do lobo temporal. Isso. E depressão, tipo. Enfim, foi uma morte horrível. A vida dela foi muito curta. Mas eu acho que ela morreu porque, tipo, não tinha mais nutriente no corpo e o corpo foi parando, né? Ela nem comia. Além de estar magra, os médicos falavam que ela estava extremamente agressiva. Ou seja, todo mundo que ia tocar nela, ela rosnava, ela arranhava a pessoa. E existem, né, os padres, né, também comentaram na época. Sim. Que mesmo nas últimas sessões que tiveram de exorcismo dela, sim, e que ela, assim, nas últimas, totalmente fraca, quando começava o exorcismo ali, ela tirava uma força que não existia dentro do corpo dela. Não existia. É muito E aí ela, tipo, ficava ali nervosa, se batia em tudo. Nossa. E aí quando a sessão acabava, né, em alguns momentos que ela tinha ali de descanso, dava pra ver que ela tava totalmente, tipo assim, desfalecida ali. Entendeu? Então, isso é muito estranho, Eu falo que esse caso, quando eu postei esse caso na internet, muitas pessoas questionam mesmo. Porque era uma época que, tipo assim, a medicina, né, a questão do estudo ali da saúde mental não era tão desenvolvida, então... as pessoas não entendiam muito bem o que poderia ter acontecido. Talvez hoje ela tivesse outro diagnóstico, mas também existem essas coisas que, assim, não dá pra explicar, nem nos dias de hoje explicariam. Como, por exemplo, essa questão dessa força que ela teve até nos últimos dela, ela ia fazer o exorcismo, ela tirava uma força, não sei da onde. Inacreditável. E essas coisas, né, esses barulhos. Gente, se vocês pesquisarem, ó, eu não indico ninguém a pesquisar, pesquise por sua conta e risco. Mas se pesquisar, vocês vão ver que os áudios são bem pesados, assim. Muito pesados. Ela tá falando em uma outra língua, com uma voz totalmente diferente de uma garotinha de 16 anos, de, né, 16 para 20 anos ali, totalmente diferente, né? Mas enfim, além disso, gente, como se não bastasse a história real da Annelise Michel, também teve a questão do filme do Exorcista, que foi baseado no filme, né? Que foi o exorcismo de Emily Rose. De Emily Rose. Isso.
Amigo, você viu os bastidores do que aconteceu, né? Nossa, acontece. Ó, pra você ter uma noção, os meus tios, eles falaram que quando eles foram ver o filme, eles ficaram perturbados. É. Eles falaram, meu, que filme foi esse? Isso muitos anos atrás, né? muitos Quando o anos filme foi atrás. lançado. A mãe do meu pai viu o filme e o meu pai me contou hoje, inclusive, que quando a mãe dele voltou pra casa, ela agarrou no meu pai assim e falou: Meu Deus do céu, que filme foi esse? Ela ficou tremendo de nervoso e de desespero ali, porque naquela época era muito sensacionalista o mundo sobrenatural. As pessoas acreditavam em tudo, gente. Era muito baderna. Por isso que dizem até hoje que os filmes antigos são os melhores. Os melhores. E eu sempre falo, gente, não é que os filmes antigos são os melhores. A questão é que a gente cresce, né? É. E aí se você tem contato com um filme de terror quando você tem 5 anos, é óbvio que você vai se chocar muito mais do que agora que você tem 30 anos. Então, Entendeu? normalmente quem fala isso, os filmes antigos são os melhores, é porque são pessoas mais velhas que tiveram contato muito cedo com... Quando o filme do Exorcista ele foi gravado pela Jennifer Carpenter, né? Se eu não me engano, né, amigo? Isso. Isso, ela foi a protagonista do filme. E o que acontece, gente? Os bastidores já começaram... O filme já foi uma loucura. Por quê? O set onde ia ser gravado, uma das cenas, acabou pegando fogo, né? Um pombo entrou foi uma pomba, se eu não me engano, entrou num negócio de luz ali e acabou tendo um curto-circuito e tudo pegou fogo. O cenário inteiro foi para água abaixo. Só que tem um detalhe. O quarto da Emily Rose não pegou fogo. E a atriz que fez esse filme, Uhum. ela também declarou que tinha coisas no quarto dela que ligavam, assim, durante a noite. No quarto dela, da casa dela. No quarto dela, que era um rádio relógio, né? Rádio relógio. Sim. E ligava sempre com a mesma música. De né? terror, inclusive. Um negócio meio estranho, né? E também teve a mãe dela, né, amigo, que aconteceu aquelas coisas lá. Por exemplo, a mãe da menina, da Emily Rose, ela também presenciava algumas coisas estranhas que aconteciam e tudo mais. E isso acabou chocando muito mais ainda o público, né? O povo falou, meu, como assim? O filme tá sendo gravado e tá acontecendo tudo isso? Como assim? Fora isso, teve outras polêmicas também sobre os bastidores, né, amigo? Envolveu morte também, não envolveu? Tipo, envolveu morte. Parece que pessoas que trabalharam, não foi? Alguma coisa assim? Isso. Na produção. Isso. Mas não foi durante as gravações, parece que foi depois que algumas pessoas... Foi assim, em temporal, assim, entendeu? Foi morrendo gente, foi morrendo algumas pessoas que participavam ali das gravações e tudo mais. Foi uma loucura, gente. Foi uma morte atrás de morte, né? A atriz também, ela sofreu muito com isso. Porque imagina, você tá fazendo uma gravação e do nada, uma morte aqui, uma morte ali. E outra coisa, você sabe que aquela coisa que ela faz com o corpo dela no filme e tudo. O que vai pra frente e pra trás, assim. E parece também ela descendo a escada toda contorcida, essas coisas. É ela mesmo que gravou, né? Então, nada teve dublê ali. Foi tudo na hora. Ela mesmo que gravou e... Inclusive, o diretor teve que cortar algumas cenas bem pesadas que, tipo assim, não davam pra aparecer. entrar. Porque senão o filme não ia passar, ele ia ser bloqueado, assim, como é que fala? Ele ia ser cortado, assim. Restrito. Restrito. E essa cena que ela machucou... Teve uma cena que ela machucou a coluna. Como que foi isso? Ela tava como? Era na cama, na possessão? Não, eu acredito que é na parte da escada que ela machucou. Sim. Porque aquela foi uma das partes que ela falou que foi uma das partes mais difíceis dela de gravar. Isso. Porque, pelo que eu tava vendo assim, por cima, gente, eu não me recordo muito bem, mas na cena em que ela tá se debatendo na cama pra frente e pra trás, aquilo dali foi feito com um equipamento. Então, parece que ela fraturou a coluna dela e o grito que aparece no filme foi real, gente. Não foi nada ensaiado. Tanto que ela falava, para, e nisso ela machucou a coluna. Ela teve uma fratura muito séria na coluna, né? E a mãe dela também teve uma fratura muito séria. Porque, não sei se você viu, amigo, mas tem uma cena em que ela tá endemoniada, né? Ela tá possuída pelo demônio. E o demônio dá um tapa na cara dela. Nessa cena, a mãe dela cai com tudo no chão. Porque um cara da equipe, ele puxa ela pra dar o impacto no chão, entendeu? Nossa. Nessa cena, ela bate a cabeça na parede e ela bate o cóccix, que é esse ossinho aqui perto do bumbum, né? No chão. E nisso, ela gritou de dor real. Real mesmo, gente. Você vê o filme, ela tá lá, que não sei o quê. Porque realmente ela se machucou. Ela teve sequelas que ficaram durante anos, a vida toda dela. Ela andou de bengala durante 2 semanas. E com isso, ela nunca mais foi a mesma.
né? Foi assim uma coisa sinistra, gente. Foi sinistro. Tem inclusive tem um filme agora que lançaram, não sei se você viu. Acho que foi o ano passado que lançaram, que foi meio que uma continuação de O Exorcista, não foi? Foi o último voto, o Devoto, O assim. Exorcismo Devoto, não foi? Uhum. Que até que aparecia a mãe dela. Não era alguma coisa assim? Sim, era alguma coisa assim. Aparecia a mãe dela e parece que eles tentaram fazer um push desses outros filmes pra... Que eram esse duas novo... crianças... Exato. Que até que desapareciam, duas crianças desapareciam na mata. Sim. Ficavam, acho que 3 dias desaparecidas, aí elas retornam. Aí elas são levadas pro mesmo hospital, e lá nesse hospital elas começam a acontecer até as coisas... possessões. Até as possessões. E eles quiseram ser bem fiel, assim, com o filme, né? O Exorcismo de Emily Rose. Sim. Eu gostei desse filme, eu achei ele bem bom. Legal. Eu e aí depois a mãe dela, eles descobrem que a mãe dela já passou por isso, e aí eles ligam pra ela. E ela faz parte do filme também, depois de anos ela voltou, né? Ela ainda faz parte do filme? Faz. Ah, tá. É que eu não cheguei a ver, gente, por isso que eu tô perguntando, Ela mas voltou. vou dar uma olhada depois. É muito bom esse filme, gostei dele. Enfim. Será que vai lançar outro? Ou eles vão inventar mais linguiça? Não sei, eu acho que não. Acho que não, acabou aí, né, amigo? Já deu, né? Já deu, chega, né, gente? Já deu o que tinha que dar. Mas enfim, gente, não pesquisem os áudios, só reforçando. Imagens, só conta e risco, tá? Aparece tudo ali na boca dela, o estado em que ela ficou na cama, enfim. Dizem que ela até rosnava como se fosse um animal, né? Ali pros padres e tudo mais. Sim. Tanto que teve um bispo que autorizou um outro padre a fazer o exorcismo nela e com isso vieram, como o Vini falou, vieram vários e vários e vários exorcismos. Eram 2, né? Hã? Participaram. Eram 2, Sim, né, era um padre, eu acho que foi ele também, o bispo. Mas assim, teria que falar, né? Anos passando por exorcismo. E não tinha hora também. Não tinha. Acontecia do nada, a qualquer hora. Amigo, o que você acha de a gente falar alguns curtas de terror? Que a gente sempre fala nos nossos canais. Nossa, ó, eu vou te falar, curta de terror é uma coisa com a que tá gente. bombando. É uma coisa que tá bombando agora, né? Nas redes sociais. Sim. Na minha rede social, principalmente, assim. Bomba, né, amiga? Um melhor do que o outro. Sim. Tem um curta de terror que eu gosto muito, que ele chama Clap, Clap. Clap? Clap, Como que é? Clap seria palmas. Palma. Esse curta começa com um cara que ele foi contratado pra entrar numa casa lá e cuidar da casa durante uma noite. E aí ele chega lá, tem uns avisos com as coordenadas do que ele deve fazer na casa. E nessas coordenadas diz, se você quiser apagar a luz ou acender a luz, basta você dar 2 palmas, né? Sim. E aí ele começa a brincar com aquilo, não sei o que, aí depois ele sobe, vai assistir uma TV, e tem um aviso, nesses avisos tem um último aviso que diz assim, a única coisa que você não pode fazer é esquecer a luz apagada da sala, que é uma sala integrada com uma cozinha, da sala da cozinha. E aí ele acaba subindo e acaba dormindo e acaba esquecendo a luz apagada. Meu Deus do céu, gente. Gente, tem gente que pede, né? E aí depois ele desce... ele desce lá pra cozinha, pra sala. Pra fazer alguma coisa, né? E aí acontece um negócio assim, bem tenso. Se vocês quiserem assistir, é só entrar no YouTube, né? E pesquisar aí Clap, né, amigo? Porque não é legal a gente falar o final, senão estraga a brincadeira, né? A gente gosta de assustar, né, Vini? A gente Exatamente. Entendeu? Exatamente. E, amigo, falando nesses casos de curta-metragem, tem um outro muito legal que se chama Smiles. Você já viu esse? Eu já vi, eu acho que eu vi no seu perfil. Sim. O que acontece? O Smiles é um curta-metragem de terror, suspense, pra ser mais exato, né? Suspense e terror. Que fala sobre um casal, né? Eles namoravam há muito tempo, essa menina e esse cara. E o cara, ele nunca tinha conhecido a família da menina. E um belo dia a menina falou assim, vamos marcar um almoço na casa dos meus pais pra você conhecer finalmente meus pais, o meu irmão e tudo mais. Ele fala, opa, já quero, vou conhecer minha sogra, o meu sogro e tudo mais, né? O meu cunhado e não sei o quê. E aí ele vai até a casa dessa família, da família da garota. Só que quando ele chega na porta, amigo, ele já leva um susto na hora. Por quê? Porque o pai que recepciona eles na porta tá com uma espécie de uma máscara amarela e com os olhos
desse tamanho, como se fossem os Minions. Já viu os Minions? Sei. Igualzinho, só que de uma maneira grotesca. Grotesca. Exato. Ele chega lá, ele olha assim, ele fica olhando, ele fala, mano, ele pergunta pra ela, esse é seu pai? E ela fala, sim. Aí ele, mas seu pai tem uma máscara. Aí ela, máscara? Não. Ela foge do assunto, a menina, né? A filha dele. Assim que eles vão até a porta, o pai dele, meio estranho, meio arrogante, só cumprimenta ele. Mas ela sabia que ele tinha uma máscara? Ela tava se fazendo de doida? É isso que traz o grande contexto do curta-metragem. Ela, na cabeça dela, ela falava que ele tava normal, que o rosto dele era normal, ele já era daquele jeito. Entendi. Exato. Aí, quando eles entram, né, os dois, a família todinha dela está com máscara. E ele fica assustado, o garoto. Ele fala, mano, a família da minha namorada usa máscara. Como assim? E até então ele tentou disfarçar, ele tentou ali, tipo, fugir daquela cena bizarra. E tem uma cena que ele vai até a sala. Ele senta pra assistir televisão, tá o pai e o irmão dele chega. O irmão da menina chega. Os três sentam ali. E ele percebe que também o irmão tem uma máscara. Eu falei, mano, meu Deus do céu. Ele fica totalmente desorientado. Ele fica bem desconfortável com aquela situação. Até que chega a parte do almoço. Que eles marcaram ali. Todo mundo senta na mesa, amigo. Meu, você tinha que ver a cena. Assim que eles sentam na mesa, o cara começa a fazer perguntas muito invasivas pra família. Ah, nossa, que máscara da hora. Onde vocês compraram essa máscara? Entendeu? Tipo, como assim? Né? E a família começa a ficar desconfortável. Até que em um certo momento, ele faz uma pergunta muito invasiva pra família, que eu não posso contar pra vocês, senão estraga a surpresa. Até que a família chega bem perto dele e uma cena acontece, gente. E acontece um plot twist muito incrível lá. Mas assim, bem perturbador o final, tá, gente? Então, o nome desse curta-metragem, no caso, é Smiles. Vocês podem assistir ele no YouTube. E o final, depois vocês voltam aqui nesse vídeo e contam pra mim o que vocês acharam. Porque o plot twist é sensacional. Foi o melhor que eu já vi até hoje de curta-metragem. Depois o Vini pode até ver e contar pra vocês no perfil dele também, viu? Tem um curta-metragem também que eu gosto bastante, que ele é uma sátira, né? E ele tem ali ele faz uma crítica social muito grande. Ele chama One Please. Ele começa com uma menina brincando ali na rua. Eu vi esse. E aí... Ele já tem uma energia, assim, meio tensa, assim. No início, né? No início. Exato. Tá tudo normal ali, mas... Eu quero, por favor. Mas... Você já sente uma energia ali desse curta-metragem. Exato. E aí ela entra em casa... A mãe dela tá cortando legumes ali em cima da mesa. E aí depois mostra o pai dela lendo um jornal. E aí eles focam na mão do pai dela. E ele tá sem 3 dedos. Sem 3 dedos? Ele não tem 3 dedos da mão. E ele tá assim, lendo o jornal. Oh. E aí... Como assim? Depois continua a focar lá, a mãe dela. Não para nunca de cortar os legumes dela lá. Ela fica cortando legumes. Exato, infinitamente. Aí volta pra menina na rua, entra um caminhão de sorvete. Do nada. E aí ele para assim, e aí é um cara super grotesco, assim, é super bizarro. E aí ele fala, e aí, menina, você vai querer um sorvete hoje? Aí ela corre lá pra dentro de casa... E aí ela pede sorvete pra mãe dela. E aí acontece umas coisas aí também. O curta-metragem se chama One Please. Pesquisem lá no YouTube pra vocês saberem o que é. Eu vou ter que ver esse curta, gente. Eu quero ver. Meu, como assim? Por que ela correu? O que acontece dentro de casa? Gente, é um mistério. Vocês vão ter que assistir e eu também vou assistir, tá? Dever de casa pra vocês hoje. Né? Você já ouviu falar naquele curta também que chama Plastic? Você já viu? Eu vi esse, amigo. Não, mas esse daí, amigo, vamos ser sinceros. É uma crítica social muito poderosa dos dias atuais. Sim, eu tô mentindo, Vini? Sim. Eu acho que... Explica essa história. Eu acho que o terror também tem muito isso, né? Tem muito trazer várias críticas sociais e levar... porque terror, apesar de ele não ser muito valorizado, ele também é arte, né? E a arte é isso, ela traz ali as críticas sociais no meio que ela pode pra se comunicar com a galera. Isso, esse é muito grande. Sim. O One Piece também. Sim. Tem uma crítica ali por trás. Mas esse Plastic é de uma moça que entra uma sala de cirurgia, né? Num hospital, alguma coisa assim, né? Numa clínica de cirurgia, plásticas, né? de plásticas. E aí ela
ela tá sendo atendida pelo médico, Uhum. e aí ela pergunta pro médico, o médico começa, você vai ter que fazer aqui, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Fala um monte de plástica que ela vai ter que fazer. Ela queria ter o corpo perfeito, né? Ela queria ter o corpo perfeito. Aham. E aí, ela, ele fala pra ela, só que assim, o pagamento vai ser, você me dá os seus órgãos não essenciais. Sim. Então você vai ter que me dar os seus órgãos não essenciais e aí você vai fazer o pagamento. E aí ela fica desesperada assim na hora e ela fala, meu Deus, onde eu tô? O que tá acontecendo? Por que ele tá me pedindo isso? Sair daqui. E aí ela sai E aí ela vira pra ele e fala assim, onde que é o banheiro, por favor? Eu preciso ir no banheiro, eu já volto. Aí ele fala, você pode sair ali, você vai virar à direita e vai chegar. Aí ela sai da sala, e aí mostra ela indo lá. E aí quando ela entra nesse lugar que ele falou que era o banheiro... Que era o suposto banheiro. Aí ela fecha a porta, e aí a porta tranca automaticamente, e aí ela já tá numa sala de cirurgia. Meu Deus. Aí começa a subir uma fumaça, assim, e aí ela desmaia. E aí depois acontece um negócio assim, ó. Bizarro. Bizarro, gente. Bizarro. Eu vi esse curta e na hora eu falei, mano, isso daqui é uma crítica social muito poderosa sobre os dias atuais. Sim. Porque eles só reforçam o quão as pessoas hoje querem o corpo perfeito, o quanto as pessoas estão insatisfeitas com o corpo delas e tudo mais. E com isso elas buscam E que isso essa pode trazer falsa consequências. perfeição. Você viu aquela menina que queria parecer a Angelina Jolie? Nossa, amigo, eu lembro, esse caso viralizou muito no seu perfil quando você contou, não foi? Sim. Meu, é bizarro. Ela parece uma múmia. Na verdade, assim, ela até parece a Angelina Jolie. Mas de uma forma, assim, cadavérica. Cadavérica. É muito estranho. Cadavérica. E ela era extremamente magra, né? Sim. Até a bochecha dela era tipo assim, ó. Bem um bolo. Isso mostra... É o que acontece nos dias atuais, né, amigo? Não tem jeito. A galera começa a querer muita cirurgia, e quando vai ver, tá parecendo Gente, a gente tem que se aceitar. Quando não é a cirurgia, né, as pessoas hoje começaram a inventar o tal do bebê reborn, né? Agora vem essa pancada de bebê reborn aí. Maria. Gente, pelo amor de Deus, gente. Só eu saindo de um assunto pro outro, porque eu fiz um é tanta coisa bizarra, gente. Você viu o vídeo que eu fiz no meu Qual? perfil? Falando de bebê reborn? Eu não vi esse ainda, amigo. Gente... Ele grava 7 vídeos por dia e posta milhões de vídeos, tá, gente? É conteúdo até dormir 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Você acorda com o conteúdo aqui dele. Ó, isso é sério. A espiritualidade explica isso. Explica? Se você... existem espíritos que eles precisam se apegar a coisas materiais, principalmente quando você coloca alguma energia ali em cima. Sobre ele. E existem espíritos que eles se alimentam de energias maternas. Ah, é? Só que, o que acontece? Quando a mãe tem um filho ali, ela vai cuidar do filho e, Claro. vai jogar energia ali. Claro. Quando ela joga energia em plástico, aquela energia sobe. E Claro. aí é onde o espírito vai, ó, se aproveitar. Exato. Então, toma cuidado, você fica aí fingindo. Uma coisa é uma criança brincar que tá tendo um filho, né? Outra coisa é esses adultos aí que ficam pegando bebê reborn pra cuidar. É perigoso, toma cuidado. Enfim, no outro episódio, gente, que eu falei com a Josiane Oliveira, que é a tanatopraxista, a gente comentou sobre bebê reborn e tudo mais. E, gente, pelo amor de Deus, bebê reborn, né, gente? Vai se preocupar com crianças que estão abandonadas, doação de órgãos, que precisa muito e tudo mais. Vocês ficam querendo falar de bebê reborn, gente? Pelo amor de Deus, gente. Meu, vamos evoluir, gente. Vamos evoluir. Por favor. As coisas que a gente vê na internet só me deixa assim besta com o quanto a mente do ser humano é doida, né? E a gente que é Hoje criador de conteúdo, amigo, a gente precisa estar informado sobre tudo e tudo ao mesmo tempo e sobre muitas pessoas ao mesmo tempo. Então acaba se tornando... E ainda que o nosso conteúdo é conteúdo bizarro, a gente acaba vendo cada coisa. Hoje eu tava pesquisando sobre um caso que eu até vou postar hoje ainda no meu canal. Sim. Mas eu vou comentar aqui com você, que é eu não sei se você sabe do caso do Slenderman. Slenderman, sei. Você sabe do... Conheço um cara alto de terno sem rosto. Mas isso daí é o que... tipo assim, a superfície. Não, é porque assim, o caso que eu fiz o vídeo hoje são de meninas, tipo assim, de 2 meninas que acreditavam na lenda do Slenderman. E... elas colocaram na cabeça dela, elas eram fissuradas nisso, uma era muito mais que a outra, né? Só que aí aquela coisa, a amizade leva. Elas colocaram na cabeça dela que elas precisavam assassinar alguém por causa do Slenderman.
Meu Deus. É. Eu acho que eu vi alguma coisa com isso. E aí, não me tipo, na verdade, assim, engano. 2 amigas eram melhores amigas sempre. Sim. Eram 2 crianças de 12 anos. Meu Deus. E aí, uma das meninas, que ela chamava Morgan, ela foi fazer a festa de aniversário dela em casa. Uhum, E aí ela chamou a outra, que é a melhor amiga dela, que era a Python. uhum. E tem uma terceira também, que era uma amiga aleatória, que chamava Anissa, Sim. que era amiga dela também. Uhum, Essas 3. uhum. Só que as 2 melhores amigas era essa. E aí a Anissa entrou depois. Sim. Só que a Morgan e a Anissa, elas comentavam muito sobre Slenderman. Elas eram muito... O tempo todo. elas eram muito fissuradas. A Morgan Nossa. tinha, tipo assim, desenhos na casa dela do Slenderman. Ela grudava no quarto e essas coisas? Tipo, em tudo quanto é lugar. Meu O Deus. pai dela postou uma foto deles num restaurante, e ela com o guardanapo que ela tinha acabado de desenhar o Slenderman. Então, pra ela, Não. aquilo era super real. Meu E o Deus. Slenderman é tipo uma ficção da internet, né? Que surgiu É num fórum em É uma 2009. creepy? É uma creepy? É, uma creepy. Legal. Que surgiu em 2009, tipo, de um cara, um usuário lá que ele criou. Isso. E aí depois foi viralizando na internet, tendo Aham. muito sucesso. Sim. E aí fizeram até filme, jogo. Sim. Um monte de O coisa. filme é bem legal, inclusive, tá, gente? E aí essas 2 meninas se comunicavam muito sobre isso. Hum. E aí elas colocaram na cabeça dela que elas tinham que assassinar alguém, porque senão o Slenderman não ia parar de perturbar, tipo, a família dela, não ia parar de perturbar elas, e elas precisavam mostrar lealdade ao Slenderman. Então, Submissão. elas assassinando alguém, elas iam conseguir trabalhar pro Slenderman e ele ia parar de perturbar a família delas. Nossa. E matar outras pessoas, elas tinham essa ideia. Yeah. E além disso, assassinando alguém, elas iam poder comprovar pra todo mundo que ele era vivo, né? E aí a Morgan e a Anissa, que era a outra amiga, Sim. decidiram que iam matar Alguém. a melhor amiga da Morgan, a Python. E Mano, aí elas como assim, cara? e aí um dia elas foram lá na casa delas, aí elas comemoraram o aniversário de 12 anos. Meu, você imagina, 12 anos, tá? Elas tinham 12 Amigo, anos. 12 anos. O que você estava fazendo com 12 anos? Exatamente. E aí Enfim. elas curtiram a noite lá, dormiram na casa delas, curtiram a noite, assistiram o filme, jogaram Isso, jogos. comemoraram o aniversário da menina. E aí no dia seguinte, de manhã, Aham. elas perguntaram pra mãe da Morgan se elas poderiam ir num parque ali perto. E aí nesse momento a Morgan já pegou uma faca, Uhum. faca de pão, Era de uma serrinha. emboscada. E aí foram pra esse parque. Lá elas entraram no banheiro, já bateram a cabeça da Python num lugar lá, só que elas não conseguiram ir adiante ali. Aham. E a Python também era super bestinha, ela achou que era um acidente, que ela tinha batido por acidente, não entendeu ali na hora. E aí elas saíram, depois elas começaram a brincar de esconde-esconde. E aí, uma certa Meu hora, Deus. uma delas subiu em cima dela, e aí Aham. elas tiraram a faca, Aham. e aí elas começaram a discutir quem que ia esfaquear ela. E a menina era tão bestinha que ela achava que aquilo era, tipo, uma brincadeira. Meu Então ela Deus ficou ali, do céu. ela ficou ali deitada, tipo, olhando e falando, tipo, o que elas estão fazendo, O né? que elas estão Deixa eu ver aqui. planejando? Deixa eu ver o que vai acontecer. Tipo, eu vou participar da brincadeira, tipo isso. E aí eu sei que a Anissa não conseguiu, e aí a Morgan pegou e começou a esfaquear ela. Ela deu 19 facadas. 19 facadas. Mano, uma garotinha de Sim. 12 anos aprendeu a dar facada assim. Mano, como assim? E Tá doido isso. ela deu facada Mano. nos braços, na barriga, nas pernas, no tórax. E, inclusive, uma das facadas Pegou o ficou peito. a milímetros do coração. A milímetros. Diretamente no peito. Foi quase no coração. Ah, Aí, depois, elas pegaram a Python toda ensanguentada, esfaqueada. aham. Ajudaram ela a levantar, levaram ela um pouco mais pra dentro da mata, sentaram ela lá e falaram pra ela, fica aí que a gente vai pedir ajuda. E aí elas fugiram. E aí a Python, tipo, Ela ainda tava viva nesse momento. sim, começou a se rastejar e foi até uma estrada ali em cima desse parque. Uhum. E aí um ciclista que tava passando encontrou ela e levou ela urgentemente pro hospital. Sim. Quando ela chegou no hospital, ela conseguiu contar pro policial, antes de sedarem ela conseguiu contar pro policial o que tinha acontecido e... Enquanto isso, as meninas passaram num banheiro público, Aham. se limparam, tiraram todo o sangue e começaram a andar pela cidade. Como se nada tivesse acontecido. E aí logo a polícia já encontrou as duas. Meu E Deus. aí foi isso, amigo.
A Python sobreviveu. Sobreviveu? Nossa, ainda bem, né? Depois de vários dias no hospital. E essas duas, a Morgan e a Anissa, elas passaram por julgamento. Uhum. Uma se considerou culpada, e aí ela passou por um julgamento lá. Entenderam que uma que pegou 40 anos de... De prisão. Não é prisão, é tipo observação psicológica em algum lugar. Pra saber o que tava passando na É minha uma cabeça. prisão, mas é uma prisão diferente Sei. da prisão normal. Uhum. Foi a Morgan, que é a Morgan. melhor amiga, que era mais doida pelo Slenderman. A mais Ela preocupada. pegou essa prisão de 40 anos, inclusive falam que ela é doida até hoje dentro da prisão. Sério? Ela Sim. ainda tá presa? Que ela fica alimentando formiga dentro da prisão. Você tá brincando? Sim, que Não. ela come só de virada de Frente pra parede? de frente pra parede. E várias outras coisas que ela faz na prisão. Caramba. E aí a outra não foi... essa daí foi considerada esquizofrênica. A outra não, a outra tipo, ela foi considerada vulnerável e, tipo, Maria vai com as outras. Tipo Certo. assim, sabe? Então... Nasceu fora. Então, ela pegou 25 anos, Sim. mas ela, tipo... Aconteceu algumas coisas lá que ela saiu já em 2021, ela saiu. Isso aconteceu em 2014. Sim, então ela saiu mais cedo por, tipo, por exemplo, bom comportamento, essas coisas. Tipo Entendi. isso. E aí alguma coisa que aconteceu lá na justiça também, que ela conseguiu provar, alguma coisa assim. Uhum. Porque ela se arrependeu mesmo. A Morgan, dava pra ver no julgamento. Parece que ela foi não... induzida pela Morgan, né? Sim. A Morgan que... E a Morgan não se arrependeu. Não, né? E outra coisa, se você for na prisão agora e perguntar pra Morgan se o Slenderman existe, ela fala que existe, tá? Até Meu hoje. Deus do céu, gente. Até hoje. Não, meu Deus do céu. Como e ela assim? já, tipo, já é muito velha, tipo, isso aconteceu em 2014, ela tinha 12 anos, pensa. E como ela já tá nesse negócio aí de psiquiatria já há 40 anos, né? 40 anos? Não, ela pegou 40 anos. Isso. Foi em 2014. Isso. Tipo, ela não tá nem... Ela tá 11 anos lá. 11 anos. Falta, tipo, 30 anos pra eles começarem a pensar. Ela pegou 40 anos pra eles analisarem como ela tá. E, tipo, se daqui 40 anos eles entenderem que ela ainda não pode sair, eles não liberam ela. Não, porque conforme a gente vai envelhecendo, vai vindo muitas coisas, tá? E com isso, ela pode, por exemplo, chegar numa certa idade que ela já vai estar já no ápice da demência dela. Porque Sim. isso claramente, amigo, é um caso de esquizofrenia, né? Sim. De demência, sei lá, alguma coisa do tipo assim. Não é normal a pessoa, o Slenderman existe. Você chega lá na prisão, ela E fala ainda isso. 12 anos. E isso só mostra que, tipo assim, uma mente de uma criança pode ser vulnerável também a essas coisas, principalmente se a criança tiver predisposição a doenças mentais, né? Exatamente. Então, por isso que é um negócio muito sério isso, tipo... E os pais têm que ficar em cima. Mas aí depois eu descobri que a mãe da Morgan também Tinha também problemas psicológicos, Sim. mentais? Sim. Você tá brincando? Sim. Será que essas coisas mentais que acontecem na cabeça da pessoa, amigo, é hereditário? Sabe dizer eu acho que não. Não, né? Não, pode ser em alguns casos, mas eu acho que não tem nada a ver. Porque é bizarro, cara. Tipo, a Tem até um mãe, filme- a filha... Eu não sei se você já assistiu Precisamos Falar sobre Kevin. Não, eu não cheguei a assistir esse filme. Então, Precisamos Falar sobre Kevin é um filme que conta a história de uma mãe de um psicopata. De uma mãe. Então a gente vê esse filme na perspectiva da mãe. Uhum. E esse filme passa por todas as passagens da vida do Kevin. Aham. Então, tipo assim, o Kevin, quando ele era criança, quando ele pegava um gato e colocava dentro do micro-ondas, quando ele matava passarinho, entendeu? Aí depois, na adolescência, quando ele tinha diversos problemas na escola, porque ele batia muito nas crianças e ele fazia maldades com as crianças, tipo, com faca, com coisas, então, Mano. tipo... E depois mostra a fase dele adulta, Aham. que é quando ele começou os assassinatos mesmo. E é muito louco você ver isso, porque, tipo assim, Cara, é muito diferente doido, cara. diferente do Jeffrey Dahmer que a gente vê, né, Sim. dos monstros lá da série da Netflix, Exato. que a gente vê na perspectiva dele, você vê na perspectiva da mãe, é bizarro. Bizarro. Porque você sente com ela ali, você vive e você vê o quanto que ela sofre, o quanto que uma mãe sofre passando por isso. Sim. Então, por isso que, Exato. pra mim, é muito... Não tem nada a ver com ser hereditário, não. É mais... Eu acho que é um problema mesmo, né? É claro. É uma condição mental ali que a pessoa nasce e que
precisa ser tratado ali com muita seriedade desde o início, Com porque senão certeza. dá essas merda que dá. Tipo, que nem o do Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, pra mim, assistir aquela série, eu não consegui terminar. Eu assisti tudo, já sei da história todinha Eu não dele. consegui terminar. Mas assim, gente, basicamente o Jeffrey, ele vai nessa mesma linhagem. A diferença é que o Jeffrey, ele não teve pai, ele teve pai e mãe, só que o pai e a mãe dele se separaram, e com isso vieram vários problemas psicológicos, ele começou a ficar muito perturbado. Desde criança, o Jeffrey, ele já gostava da morte. Sim. O pai dele falava que toda vez que ele tava lá fazendo... que o pai dele é químico, né? O pai do Jeffrey. Toda vez que ele tava lá fazendo os negócios com os animais, tipo, tirando os ossos, empalando os animais, fazendo a dissecagem, o Jeffrey, ele via que o Jeffrey gostava de escutar o pai esmagando os ossos. Desde muito novo o garoto sentia Aparece isso na série, não aparece alguma coisa assim? Aparece alguma coisa assim, uma leve semelhança, uma leve É que eu lembrança assisti disso daí. faz tempo, mas... Isso. Nossa. E o Jeffrey, Muito o Jeffrey, ele começou a psicopatia dele começou a aumentar cada vez mais. Ele começou a se interessar muito por dissecagem, por essas coisas de ossos quebrando e tudo mais. Que tanto que ele começou a praticar isso com os próprios caras que ele saía. Porque o Jeffrey, ele era homossexual, né? E ele sempre tinha o desejo de matar alguém. Então... Ele só matava homens, né? Só homens ele e matava. era sempre homens que ele saía. Exatamente. Era bares, Ele era conhecia num saunas. bar, tipo, ele ia num bar que era tipo um bar gay, uma sauna gay, não sei o que, lá Exato. ele conhecia alguém. Uhum. E uma característica também era que a maioria dos caras que ele matou eram negros, né? Sim. Tipo, ele tinha essa característica também. Ele tinha essa feição. Eu ficava me perguntando, cara, por que ele tinha essa feição? E aí ele pegava, seduzia o cara ali, Puxava o cara. levava o cara pra casa, e aí depois... Até o dia que ele não conseguiu, né? Que aí o cara conseguiu fugir. Isso, foi a última vítima dele. O cara foi até a casa dele, ele conheceu esse cara, né? Inclusive era um negro, perdão pela palavra assim grotesca, né? Enfim, mas era um cara negro novamente. Ele chamou pra casa, ele tentou golpear o cara percebeu na hora, e com isso ele conseguiu meio que induzir o Jeffrey que ele não ia fazer nada. Com essa distração, ele golpeou o Jeffrey. Ele conseguiu sair de casa, ele chamou a polícia foi até a casa dele, que ele morava já sozinho nessa época, né? Ele morava com os pais no início, morou com a avó, e depois ele foi morar sozinho no apartamento de uma cidade ali, da mesma cidade dele. E na casa da avó, nossa, gente, agora que eu tô lembrando. Na casa da avó ele já deixava coisa lá embaixo, né? Já no porão dela. Nossa. Foram 3 vítimas no porão. Ao total foram 17 vítimas. E ela descobriu, não foi alguma coisa assim? Ela sentia o cheiro muito podre, de carne podre, de coisa dissecando ali, de química, mas até então ela não descia no porão. E ele deixava os corpos em tonéis, né? De ácido, né? Exatamente. Não só ele praticava canibalismo, como ele praticava necrofilia, e também ele chegava a retirar todos os ossos desses caras e enterrar em lugares. Ele também tomava o sangue desses caras, né? Porque no canibalismo ele não só comia porque ele também tomava o sangue do cara. Antes dele morar com a avó dele, o que acontece? Ele foi pro exército. No exército, ele serviu lá durante 2 anos, amigo, né? Durante essa estadia de 2 anos no exército, ele foi acusado de abusar de 2 soldados. Ele drogou esses soldados e abusou sexualmente deles. Ah, ele drogava também. Ele drogava. Ele abusava. E depois tanto que ele matava os caras, ele abusava dos caras, entendeu? Já ali... O cara completamente já foi com Deus e além ali, e ainda ele praticava isso. Ele chegava a praticar masturbação em cima dos corpos. Ele tinha esse fetiche, pelo que eu pesquisei do caso. Gente, eu sou muito perturbado bizarro, de casos criminais, misericórdia. Mas enfim, é meio difícil de falar da história do Jeffrey, porque ele sofreu muito, ele teve um surto psicótico, ele era uma pessoa problemática, ele também passava por muitas coisas dentro da escola. Ele chegou a fazer faculdade, só que por mau comportamento, por conta de alcoolismo, ele foi expulso do exército e também foi expulso da faculdade que ele começou em Ohio, que o pai dele pediu pra ele começar a faculdade. Foi expulso. O cara bebia pra caramba e era surtado das ideias. Mas enfim, 2 casos assim bem semelhantes, bem na mesma linhagem ali de surto. E, gente, não tem o que explicar. Aconteceu e foi uma série aí. Mas eu tenho medo. Assistam, quem ainda não assistiu, assistam na Netflix, né? Exatamente. A série chama Monstros, e aí cada temporada, eu acho, ou cada capítulo... Fala de um criminoso diferente, né? Tem os irmãos Menendez agora, né, amigo? Sim. Teve até o julgamento deles. Parece que eles vão
Reduziu a pena Reduzir a pena. de perpétua pra 50 anos. É. Reduziu pra 50 anos. Então já, né? Então é já, não é? Sim, porque eles já cumpriram 35 anos de prisão. Falta só um pouco agora. E Pô, agora... Esse caso, ó, pra você ver como o poder da Netflix é... Eu vou falar pra vocês também do caso da menina do Vaticano. Que foi um caso que mudou Esse por aí causa foi do... muito foda. Por Foi causa muito foda. do poder da Netflix. A Exato. Netflix, ela monta essas séries e aí, né, ela consegue alcançar o mundo todo e aí muda as questões. Os Irmãos Menendez foi uma questão dessa, porque Aham. eles eram abusados pelo Aham. pai, eles Isso. sofreram abuso. Sim. Inclusive, teve um cara do Menudo também, que tem... Sim. que foi envolvido Foi nisso, não envolvido. Ele foi abusado Que ele foi pelo abusado pai e pelo um outro cara que levou esse menino do Menudos lá, né? Pelo que falaram nas reportagens, parece que ele foi levado pra dentro de uma sala e lá ele foi abusado. Então, e aí na época, eles Horas. foram tratados como homossexuais, né? Os Irmãos Exatamente. Menendez, alguma Foram. coisa assim. Aham. E aí pegaram prisão perpétua porque mataram o pai, sendo que, tipo, não é assim, sabe? Exato. Hoje em dia a gente já tá muito mais claro sobre como que funcionam as coisas. E aí eles estavam esquecidos, e depois o poder da Netflix trouxe Trouxe ele de volta. eles de volta, e aí falaram sobre isso. Isso. Outro caso é dessa menina, da Emanuela Orlandi, né? A Emanuela Orlandi, ela era filha de um cara que trabalhava dentro do Vaticano. Uhum. Ele trabalhou a vida inteira dele dentro do Vaticano. Então Sim, eles moravam lá. Certo. O Vaticano tem uma cidadezinha ali que É a menor cidade do mundo, né? Uhum. E que é o menor país do mundo. O menor país do mundo, perdão, gente. O Vaticano é um menor país país do mundo. Isso. E aí, nessa cidadezinha ali só moram as pessoas que trabalham no Vaticano. Certo, tipo, basicamente. Uhum. E aí eles moravam ali. E aí, um certo dia, ela saiu de casa e foi pra aula de música que ela tinha, que era ali no centro de Roma. Sei. Fica a 15 minutos do Vaticano. Ela ia andando. Não, 15 minutos de ônibus. Ah, ela sim. ia de ônibus. Sim. Andando não dá mais, dá uns 40 minutos. Sei. E aí, depois disso, ela ligou na casa dela e falou assim, ligou eu acho que da escola, na casa dela, e falou assim, tem um cara aqui que ele tá me oferecendo um emprego pra eu entregar panfleto, eu vou ganhar um dinheiro. Eu achei boa a proposta, eu vou trabalhar aqui com ele e mais tarde eu vou. Isso era tipo umas 7h20 da noite. E aí, ok. E aí essa foi o último contato que ela teve com a família. Depois disso, nunca mais. Eles sumiram e nunca mais foi descoberto. E esse caso é tão bizarro, ele é tão bizarro, ele envolve tanto o Vaticano, que tipo assim, no início, o Papa não queria falar. Era o Papa João Paulo. O último foi qual que morreu agora? É o Francisco. Era o Papa João Paulo. Na época, o Papa João Paulo não queria falar sobre esse caso. Ele demorou pra falar sobre esse caso. Sim. Depois, quando ele começou a falar, ele só pedia pra devolverem a Emanuela, mas ele não entrava muito ali no assunto, não sei o quê. Disfarçava. Ele falou que ia ajudar a família, não ajudou, só deu esperança. Eles nunca abriram. A família toda tem certeza de que o que aconteceu com a Emanuela tá lá dentro do Vaticano. Só eles sabem. Porque tinha muita coisa naquela época. Por exemplo, o Vaticano ele era envolvido com um banco que declarou falência naquela época, que era o Banco Ambrosiano, de Roma. Ele declarou falência naquela época, e o Vaticano, ele meio que se absteu daquele banco, entendeu? Então eu acho que o Vaticano ele precisava ajudar em alguma coisa ali, não quis ajudar, aí eles meio que se absteram, e aí existem rumores que dizem que ela foi sequestrada pela máfia, porque eles queriam dar um susto ali no Vaticano e falar, ó, a gente tem poder, a gente faz o que a gente quer. Exato. E aí, conforme foi passando o tempo, eles viram que virou ali um caso muito famoso na Itália. Explodiu e envolveu, o caso. virou um problema público. Então, eles precisaram dar um fim nela e acabaram dando um fim nela. Nossa. Mas existem várias teorias em cima disso, né? Que envolvem... O que pode ter acontecido com ela, né? Sim. O Vaticano nunca falou mais sobre isso. Esse caso foi finalizado sem resposta. Sem resposta. Porque o Vaticano, tipo, eles mandam ali, né? Eles Eles têm poder ali em cima sobre o governo, eles têm poder em cima sobre a polícia, sobre tudo. E aí foi isso. E aí depois de em 2019, a família recebeu uma carta anônima
falando assim, se vocês querem encontrar a ossada de Emanuela, vão até um mausoléu que tem lá dentro do Vaticano, que tá lá. Nesse mausoléu, 2 santas foram enterradas ali dentro. Uhum. E era pra estar o corpo das 2 ali. Das santas. Aí eles abriram o mausoléu pra ver se tinham guardado a ossada da Emanuela ali dentro. Uhum. Quando eles abriram, não tinha nem a ossada da Emanuela e nem esses 2 corpos. O Vaticano perdeu esses corpos. Eles não sabem onde foi parar. Eles não sabem quem pegou, eles não sabem como aconteceu. Simplesmente perderam. Aí, o que acontece? Em 2022, a Netflix fez essa minissérie chamada A Garota Desaparecida do Vaticano. Uhum. E aí voltou com tudo isso. Na época era o Papa Francisco. E aí só então, depois dessa loucura que foi no mundo, dessa repercussão que foi no mundo, essa minissérie, o Papa Francisco, na verdade, um cara lá de dentro do Vaticano que é ligado à justiça, pediu a reabertura do caso, e aí eles reabriram o caso para estudar, e o Papa Francisco liberou para poderem investigar dentro do Vaticano. Nossa. Mas eles também não deram todas as informações que eles pediram. Tipo, foi só ali algumas coisas, porque eles falaram que tem coisas que são muito... pessoais. Que não pode, informações... Muitos documentos ali, ninguém pode ter acesso. Nossa. Então, tipo... E é muito louco, né? Porque não existe justiça na Itália. Mundo ali que possa interferir. Se um juiz vira na Itália e fala assim, Vaticano, vocês precisam abrir... Não existe. Não o pode. Vaticano é, tipo, maior que tudo. Entendeu? Agora, o porquê que eles escondem tanta coisa lá dentro? O que eles escondem lá dentro? Isso é Dizem só uma que... ponta. É só uma ponta. É como se fosse a Deep Web. Você só vê a superfície, mas o que tem pra baixo daquele iceberg é muito mais podre e sujo do que a gente imagina. Assistam Código da Vinci e Nossa. Anjos e Demônios. Muito bom. Muito bom. Sim. Vocês querem saber sobre essas coisas, só se encaixar nisso. É o que eu falo. E, amiga, é muito engraçado esse caso, porque assim, eu acho que a gente vai morrer sem saber o que tem lá dentro. Sim. Né? Inclusive o caso da Emanuela também. Olha que loucura. A Emanuela tinha uma amiga de infância. E foi um caso que não foi muito comentado também. 40 dias antes da Emanuela sumir, a amiga dela tinha sumido. Inclusive, a Emanuela tava ali... buscando ela e tudo. 40 dias antes. Sim. E até hoje também ninguém nunca achou essa menina. Nenhuma das duas. Não. A amiga e ela inclusive, evaporaram. Eles reabriram os 2 casos juntos. Pra eles entenderem se tem conexão, se não tem. O que eu acho que tem. Meu, e tem muita... Nossa, eu fui pesquisar esse caso esses dias. Tem muita coisa que acontece ali dentro do Vaticano. Envolvendo esse caso e sobre outras coisas. Pelo que eu vi dessas informações do Vaticano, amigo, parece que eles têm documentos que falam sobre coisas da humanidade que ninguém pode saber. Falam sobre coisas do mundo que a gente nunca vai poder saber, vai todo mundo morrer sem saber de nada. Essas teorias que inventam aí, mas... Gente, tanta coisa que acontece lá dentro... que a gente fica se perguntando, cara, eu acho que eu vou acreditar nisso daí. Ninguém revela nada, ninguém fala nada, que sigilo todo é esse, então vou começar a acreditar nisso daí, é o que me resta, né? Exatamente. Mas enfim, né? Só mudando esse papo de Vaticano e tudo mais, amigo, eu vi que teve um filme que viralizou muito no seu perfil, que foi o Holocausto Canibal. Sim. Que inclusive foi um dos filmes mais, assim, pesados que alguém já fez, assim, no mundo. E ele foi até proibido em vários países, né? Sim. O Holocausto Canibal, ele é um filme que ele até é um pouco antigo, mas ele é interessante de assistir. Ele tem uma premissa ali de uma história que acontece na mata. Sim. E aí o fato é que quando eles foram gravar esse filme, eles precisaram fazer muitas coisas ali com animais e tudo. E naquela época não tinha o que tem hoje de você fazer ali computação gráfica ou coisas... edição. Do tipo. Então, por que foi proibido? Porque eles mataram os animais mesmo. E eram animais de verdade, tá, galera? Não era animal de brincadeirinha, não. Eles matavam. No filme você consegue ver lá eles, tipo, arrancando a tartaruga. Se você assistiu o Holocausto Canibal, você vê as mortes de animais que tem lá, você vai saber que... Pode saber que é real. Exatamente. O grito ali dos animais e tudo mais é tudo real, tá? Tanto que esse filme Holocausto Canibal, ele foi tão polêmico, galera, porque o diretor, ele foi preso
né? Sim. Ele chegou a ser preso e ele teve que responder na justiça tudo o que aconteceu no filme. Tem uma cena, amigo, do filme, que é de uma índia. Ela foi empalada ali em uma das cenas, né? Uhum. O empalamento, pra quem não sabe, é uma tortura onde a pessoa recebe uma barra ou algum tipo de estaca de madeira que entra pelo ânus ou pela coluna aqui, pelo cóccix, e atravessa a pessoa, né? Isso é o empalamento. Já foi utilizado como uma técnica de tortura. É. Tortura não, de morte logo, né? Porque ninguém sobrevive a isso. Em guerras fazia muito isso. Muito. O que acontece, amigo? O diretor, ele teve que explicar pra justiça qual foi essa cena do empalamento, onde aparece uma índia, que ela tá sendo empalada, e ele explica, não, ela não tá morta, ela tá viva, tanto que ela aparece depois saindo dali e tudo mais, mostrando que ela tava viva. Ué. E ele mostrou que ele colocou um banco de bicicleta, ela sentou nesse banco de bicicleta, aqui no banco tinha a madeira. Então, na hora que ela sentou, deu a impressão que ela tava sentada, que ela tava sendo empalada. E a outra metade da madeira tava na boca dela. Então, deu aquela impressão real. bem real que ela tava sendo empalada, mas não. O que acontece é o seguinte. Porque a cena foi muito forte, Esse foi muito filme certo. ele fala sobre uma equipe de filmagem, né? Isso, Que vai pra dentro da mata pra poder na Amazônia. fazer um documentário ali dessas tribos isoladas. Isso. E essas tribos que fariam tudo isso. Eles tinham sumido, né? Aí a equipe ia sumir e ia acontecer tudo o que aconteceu. Certo. Alguns atores da equipe no filme morreram. Sim. E por conta de sair toda essa polêmica na época que os animais que eles usaram realmente morreram, e isso é real, aconteceu mesmo. Sim, sim. O que eles tiveram a brilhante ideia de fazer? Quando o filme acabou, eles sumiram com esses atores. E esses atores ficaram, tipo, 1 ano sumidos. 1 ano sumidos. Era contratual. Os atores que, tipo, morreram no filme. É. Ou seja, o diretor foi indiciado. Exatamente. Porque, por conta das mortes reais de animais, eles achavam que as mortes do filme eram reais. Eram tão bem feitas Isso. que eles acharam que eram reais. E aí o diretor, pra ele ser liberto, ele teve que provar que os atores estavam vivos. Eles tiveram que ir na audiência, inclusive, pra falar, oi, gente, eu tô vivo. Não, e os atores estavam, tipo, tinha um em cada lugar do mundo. Exatamente. Tipo, foi muito difícil. Muito louco, foi uma loucura. Eles tiveram que realmente voltar pra lá pra audiência, falar, gente, eu estou vivo, não aconteceu nada de errado, tá certo e tudo mais. Mas assim, gente, foi muito doido. Porque as cenas de morte, né, amigo, foram muito, assim, muito realísticas. Sim. Muito bem feitas. Né? A cena do canibalismo ali, eles passando por canibalismo e tudo mais. Gente, assim, se vocês verem o filme, vocês vão falar, mano, tá acontecendo de verdade. Isso aí parece ser uma live que eu tô vendo ali, entendeu? É Full Footage que fala, né, amigo, esse filme, né? Não. Ele não é Full Found Footage. Isso, não. Found Footage. Não, né? Eu acho que não. Holocausto Canibal. É porque eu achava que era, mas enfim, gente. Enfim, o diretor, ele foi interrogado, ele teve que confessar tudo que ele fez ali com os animais, provar toda a inocência dele, né? Ele é assim. Foi? É. Então, aí no caso, esse filme... que eu não gostei muito. Quando começou o filme, eu não assisti ele por inteiro, eu só comentei com a galera do Instagram. Mais pelo fato dessa coisa bizarra, né? Porque eu comento coisas bizarras. Mas eu não gostei muito. Tem gente que gosta do estilo desse filme, mas eu não gostei muito. Não. Eu não gosto porque envolve morte de animal. E faz um tempo já também. Mas ele é found footage mesmo. Esse filme ele foi um orçamento bem baixo, foi só de $100 mil, né? Basicamente, eles só fizeram ali com o que eles tinham, se eu não me engano, né? Foi um valor bem baixo esse filme, então... Eu acho que foi $100 mil, se eu não me engano, tá? Desculpa, gente, se eu estiver falando errado. E... Enfim, eles fizeram esse filme aí, foi um sucesso, porque os atores sumiram, ninguém sabia de nada, gerou um hype muito grande, e o que acabou chamando a atenção de muita gente, gerou uma repercussão, assim, absurda, né? O cara ali não colocou nada de intenção naquele filme ali, vai explodir, não vai explodir, e acabou explodindo. Ele acertou em cheio no que ele queria, né? Exatamente. Foi uma loucura. Outro filme também, que eu acho que é muito doido a gente falar, é sobre o The Deep House, amigo. Falando sobre coisas sobrenaturais novamente, tá, gente? Esse filme, gente, ele viralizou muito no perfil do Vini. Foi assim, boom! The Deep House. Cara, você entrava no TikTok, era o primeiro vídeo que aparecia. Porque ele pegou, não foi, amigo? Sim, foi. Foi um filme bem viral no meu perfil. Eu gosto de The Deep House porque, tipo assim, se eu soubesse mergulhar, certamente seria algo que eu faria.
Com certeza. Então, tipo, me dá muito medo. Porque eu me vejo ali naquela situação. Cara. O filme, ele conta a história de um casal de youtubers que eles descobrem que existe uma casa que... Tava num lago, né? que afundou Uhum. no lago. E aí eles, tipo assim, eles sabem mergulhar. Então Certo. eles falam, vamos lá, ó, vamos ver. Tinha boatos de que aquela casa era mal assombrada. E não sei tudo o quê. mais, né? E aí eles vão um dia e mergulham e vão até essa casa. Essa casa. E aí, nossa senhora, meu, é muito jumpscare. Muito Jumpscare. E além do jumpscare, Ah. ainda tem a questão da fobia. Porque, tipo assim, eles estão lá embaixo, daqui a pouco o oxigênio vai acabar. Uma hora eles tinham, né? Sim. E aí começa a acontecer um monte de coisa ali embaixo. É muito tenso esse filme. Claustrofobia, coisas sobrenaturais. Também tem a questão da água, quem tem medo de água. Como chama essa fobia? Eu esqueci o nome da fobia de água. Enfim. Não é tassalofobia. Tassalofobia é de coisas grandes, né? Eu acho que é isso. Mas enfim, tem toda essa questão de fobias, tanto da água quanto de lugar apertado. E falta de oxigênio também, que eles tinham pouco tempo, né? Hidroagofobia. A professora acabou de falar, gente. Acrofobia. É isso. Enfim, gente, a produção ajudou a gente. E esse filme, galera, quando eles chegam lá embaixo, eles começam a presenciar que tinha um corpos lá embaixo, não foi, amigo? Sim. Esses corpos, eles estavam em perfeitas condições. A mulher, o cara lá, eles estavam assim, ó, boiando, flutuando ali. E começa a entrar uma questão sobrenatural. Porque eles começam a perceber que esses corpos não estavam mortos. Não, e além disso... Esses espíritos não estavam mortos. Ali, né? aquela casa parecia, tipo... corpos. Pelo que eles pesquisaram, aquela casa ali tinha muitos anos já ali. Então, Exato. tipo, não fazia sentido ter corpos tão perfeitos ali. Então, é muito louco. Esse filme é muito louco. Eu gosto muito dele. Principalmente por serem youtubers. Exatamente. Amigo, tem algum outro curta, assim, que você pretende gravar, que chamou, assim, muito a sua atenção também? Olha, agora eu tô meio por fora de curtas, mas tem um curta que eu fiz esses dias, que ele é muito bizarro. Mas a gente já vai pra uma parte mais sensível e sexual, assim. Sensível pra coisas, assim, que mexem com sentimentos, as coisas da família. The Stranger Things About the Johnsons. Isso mesmo. O curta-metragem... O curta-metragem começa... É até difícil de falar, é muito difícil de falar esse curta, O curta-metragem começa com um rapaz... Um menino, né? Dentro do quarto, uma criança, acho que, sei lá, 13 anos dentro do quarto. Exato. Que tá lá, descabelando a cabeça do palhaço dentro do quarto. A gente tem que censurar essa parte, tá? Ele tá lá na gloriosa, né? Que exatamente. O povo fala, né? Deitado na cama dele. E aí aparece essa parte. Sim. E aí, de repente, o pai dele entra no quarto. E aí ele, tipo, fica... Por que você entrou aqui? Não sei o quê. E aí, no começo, aparece que ele tá olhando uma foto. Só que a gente não sabe que foto é essa. E aí... o pai dele, tipo, entra e fala assim, eu sei o que você tá fazendo, é super normal, não sei o quê. Todos os homens fazem isso. Fique tranquilo. Não, e aí, tipo assim, aí ele sai. Uhum. E aí, na hora que ele sai, aí mostra assim, ó, foca na foto, é a foto do pai dele. Ou seja, ele estava descabelando o palhaço, olhando a foto do pai dele. Enfim. E aí, depois passa, tipo, pra... sei lá, anos depois, ele já adulto. Se casa, né? E aí ele tá no casamento dele. E aí também acontece uma outra cena que é muito bizarra. Tipo assim, ele lá no casamento dele, do nada, ele, tipo, puxa o pai dele totalmente desconfortável. E aí eles saem, e aí mostra a mãe dele, tipo, indo lá olhar, tipo, numa fresta do lugar onde eles estão ali. De uma quarto, né? É tipo uma madeira e eles estão na outra parte da casa que, tipo, ninguém tem acesso. Tem uma madeira ali fechando. E aí tem uma fresta ali, dá pra ela ver. E aí ela vê uma coisa, assim, bizarra. Sim. Que aí vocês pesquisem, se vocês quiserem saber. Isso. E aí, depois disso, ela fica muito chocada. E ao que parece, nessa parte, ela já sabia. Tipo assim, ela já desconfiava do que tava acontecendo. Na verdade, ali parecia que ela já convivia com aquilo. Ela já sabia já há muito tempo e ela já convivia com aquilo. Ela só teve uma confirmação. E aí depois, eu acho que não foi nem confirmação ali, naquela cena. Porque ela vê, aí ela volta, ela fica de boa, porque se fosse uma confirmação, eu acho que ela teria um troço ali. Aí ela volta de boa, fica de boa, não sei o quê.
E aí, depois disso, a gente descobre que o filho fazia umas coisas assim bizarras. Isso. É, Com o pai. que o pai não queria, mas tinha que fazer. Ele era forçado a fazer isso, né? E aí tem um plot muito bom, esse curta-metragem tem um plot muito bom. O final dele, gente, é maravilhoso. Eu acho que ele tem 16 minutos, né? É. Isso, Ele é um pouquinho 16, maior. 15 minutos. Mas o final dele, gente, é assim assim, deixar você pensando durante uma semana. Tanto que a mãe, no curta, ela começa a criar um ódio, uma repulsa do filho tão grande, como se ela estivesse vendo um assassino na frente dela. Você viu como que ela fica? Ela fala, mano, como assim? Cara, como assim o meu filho fazendo isso? É. Ela começa a ter uma coisa, uma E loucura. o pai ali em pai cima do dele filho. também é totalmente desconfortável. Você vê que é uma pessoa totalmente infeliz. Muito. Porque, tipo, o pai dele, por algum motivo, ele consegue convencer o pai dele que ele tem que fazer as coisas que ele faz. E aí o pai dele, inclusive, tava até escrevendo uma coisa pra, tipo... Entregar o que tava acontecendo pro psicólogo. Não era psicólogo, era... Não, eu acho que ele ia publicar. Ele ia publicar que ele era escritor, né? É. Uhum. E Ele era tava um negócio descrevendo bem toda a tenso. história. E aí o pra filho depois descobre. publicar. É. Meu, acontece tanta coisa. Nossa. Tanta Gente, coisa. Só pra E o resumir. final é surpreendente. Exato. Só pra resumir, quando o filho dele descobre que ele tá escrevendo aquela carta lá e tudo mais, expondo tudo que tá acontecendo na família e com ele, com o filho, o filho dele surta. E é a partir daí que começa a acontecer mais merdas do que já tava acontecendo. Começa a acontecer mais coisas horríveis do que já tava ali e tudo mais. Mas assim, gente, assistam. É um caso assim que parece até que saiu de uma cena real de... Assim, né? Casos reais, mas enfim, eu acho que foi até baseado em um caso real. Chama As Coisas Estranhas sobre os Johnsons, né? Isso, as coisas... Mas assim, eu não sei se dá pra achar em português, né? The Stranger Things about the Johnsons. Eu só encontrei em inglês. Só que esse vídeo, ele é em inglês, só que você consegue legendar ele por legendas automáticas do YouTube. Isso mesmo. Cara, bizarro. Inclusive, gente, o Vini posta todo dia um curta, um filme assim de terror, que é o que ele mais foca, então entra lá no perfil dele que vocês vão ver tudo que eu tô falando pra vocês, tá? Sim. Que a gente tá falando aqui no caso, né? Bom, gente, eu acho que a gente chegou ao fim de mais um episódio. Já vai dar 8 horas, né, produção? A produção tá cansada, a gente tá cansado também, meu Deus do céu. A gente acordou muito cedo, eu acordei muito cedo. Mas, gente, foi maravilhoso estar aqui nesse episódio com vocês. Foi incrível. Esse episódio aqui com o Vini foi maravilhoso. Tipo, eu já tava planejando isso aqui, ó, com ele, ó, já há muito tempo. Ele falava, não dá esse final de semana, vamos marcar pro final do mês que vem. Era pra eu ser o primeiro, gente. Mas ele não conseguiu, não tinha publis e um monte de coisa pra fazer, né? Mas, amigo, muito obrigado pela sua participação. Eu Toca aí. amigo. Tamo junto. Tamo junto. E, gente, só reforçando, tá? Eu gostaria de agradecer ao meu patrocinador, que é o Marcos Assessoria. Que é um escritório de contabilidade que vocês conseguem contratar para a empresa de vocês e ter essa assessoria maravilhosa, tá bom? Novamente, as informações vão estar na descrição desse vídeo, para quem quiser entrar em contato, tá? Gostaria de agradecer também a equipe aqui da Você Filmes, muito obrigado, rapaziada, vocês são um monstro, tamo junto, coração, né? E é isso, gente. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, Rafael Moulin em todas as redes sociais, né? E o seu amigo, só pra reforçar? Vinícius da Ilha, em todas as redes sociais. Só colocar lá que me encontra. Perfeito. Inclusive, gente, eu e o Vini tá marcando de fazer uma collab juntos, tá? Pegar um filme aí, ou alguma coisa de terror, fazer uma collabzinha, vocês vão ver, vai ser show, né? Só reforçando, galera. Esse episódio tá sendo gravado, tá? Então ele vai ser postado no outro sábado pra vocês. Então a gente vai anunciar tudo bonitinho, tá bom? Tudo certinho. Assim que for a estreia dele, às 6 horas da tarde, no próximo sábado, dia 7, vocês vão ver tudo o que tá acontecendo aqui. E é isso, tá bom? Galera, um grande beijo, é uma honra estar iniciando esse projeto pra vocês, né? Trazendo uma nova perspectiva do Rafael. Eu sempre quis ser um podcast, sempre quis fazer esse tipo de coisa. E hoje eu tô conseguindo realizar esse sonho, né? E é isso, gente. Um grande beijo, tamo junto, até mais.